Olá a todos. Hoje é dia 17 de maio. Estamos a celebrar o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Transfobia, Bifobia e, em alguns sítios, a Intersexofobia. A comemoração desta data resulta da eliminação da homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, o CID, da Organização Mundial da Saúde, em 17 de maio de 1990, daí terem escolhido este dia. É celebrado em mais de 130 países e foi criado em 2004, com base na violência, discriminação e preconceito experienciada por lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, pessoas intersexo e outras com orientações sexuais, identidades ou expressões de género ou características sexuais diversas ou atípicas. Portanto, pegando nesta temática, o que é que vocês consideram que é a homo, bi, trans, intersexofobia? O que é a fobia para vocês? Medo irracional em relação a uma coisa, um comportamento, ou que o que é que seja. se pode expressar através de atos, palavras, ou seja, há várias formas de depois darmos continuidade a essa fobia, não é? Como normalmente o medo nos faz sentir, normalmente afastamos ou temos reações que nos permitem o afastamento. Só que neste caso é direcionado às pessoas, logo não é muito bom, porque estamos a escolher as pessoas com base, neste caso, ou na sua homossexualidade ou bissexualidade. Orientação sexual, identidade de género. Exato, pronto. Basicamente é isso. E isso vai causar desconforto a essas pessoas, porque no geral das fobias, normalmente, o mais comum é direcionado a objetos ou a insetos, tem as fobias normais. Mas neste caso é direcionado ao ser humano. Exatamente. Mesmo assim, não deixa de ser algo bastante irracional. É uma resposta um bocado irracional a algo que tu desconheces e tens dificuldade em querer conhecer, em perceber como é que aquilo funciona para deixares de ter essa reação para aceitar a natureza daquilo que se está a apresentar à tua frente, seja que objeto for, não é? Exatamente, seja o que for a fobia, se trabalhares essa fobia, vais percebê-la e vais desconstruí-la de forma a que ela se integre então na tua realidade, porque faz parte da tua realidade. Logo é bom que consigas conviver saudavelmente com tudo o que se apresenta na tua realidade. Mas para isso é preciso querer. Verdade. É preciso crer. Talvez, para tornar isto um bocadinho mais fácil, podemos ilustrar com algum momento, algum caso de fobia perante género ou sexo diferente do heteronormativo, que vocês tenham conhecimento ou que tenham experienciado. Olha, eu por acaso até experienciei há relativamente pouco tempo, faz agora um ano. Foi a única vez que eu senti algum tipo de preconceito em relação à minha pessoa, porque sou um gajo super simples, sou uma pessoa perfeitamente normal, não estava à espera do que aconteceu. Então o que é que aconteceu? E o meu namorado decidimos ir viver juntos. E, entretanto, tínhamos uns amigos que iam sair de uma casa em Campelim. Estava já tudo combinado. Eles iam sair, nós íamos entrar, porque assim o senhorio não ficava com a casa sem estar arrendada durante muito tempo. E, entretanto, falámos com o senhorio, que, pronto, acordámos o valor, acordámos a data de entrada e até comentámos que o mercado em Lisboa estava super inflacionado e que era muito triste para os jovens que estavam agora a começar a vida e essas conversas triviais. Mas eu nunca se tinha deparado com o facto de sermos dois homens. Então, quando chegou à parte de elaborarmos o contrato, ele perguntou os nossos nomes e eu disse o meu nome, disse o nome do meu namorado e ele assim fez uma coisa e... Aliás, isto foi tudo por mail. Estávamos a trocar mails de uma forma super fluida e ele deixou de mandar mails. Passado uma semana, ele telefona aos meus amigos que viviam lá nessa casa para nós íamos e pergunta que tipo de relação nós tínhamos. Se éramos familiares, se éramos estudantes. E eu disse, olha, são duas pessoas que trabalham, pagam as suas contas e que vão alugar uma casa juntos. Agora o resto, se lhes quiser perguntar uma coisa da sua vida pessoal, perguntas a eles. E eis que não quando, que passado uma semana dessa conversa com os nossos amigos, o homem manda-me um mail a dizer que afinal a sua esposa não concordava com o valor da casa e aumenta para um valor completamente absurdo. Isto há um mês para aí nós fazemos as mudanças. Eu entrei em pânico, pensei, não está a acontecer. Isto é ridículo, quer dizer, já tínhamos tudo acordado, nós falámos durante meses, tínhamos tudo cronometrado para fazermos as mudanças e de repente o homem vem com esta história. Liguei logo aos nossos amigos, tipo, ele, não, o homem é um homofóbico de caraças, isto é mesmo é mesmo por vocês serem dois homens, que ele vem com essa conversa e eu não vos disse nada, porque pensei que tinha ficado em alguns bacalhau, porque o homem também não vos disse nada, e nisto eu tipo, porra, isto não está a acontecer. Me pus logo no Instagram, tipo, malta, conhecem algum sítio onde se estejam a arrendar casa, não sei o quê. No próprio dia mandaram-me o link da casa onde eu agora estou.
Na segunda-feira fui ver, isto aconteceu durante o fim de semana, quarta-feira estava a alugar a casa. Porque ele, entretanto, o homem nos mails disse, não é nada uma questão homofóbica. E eu disse, olha, eu sei perfeitamente que é uma questão homofóbica, portanto, vamos ser dois homens, percebe? Se você não é um homem de palavra, eu sou. Eu dei a minha palavra que ia alugar a sua casa não está a um preço incrível, portanto, também não é por aí. Há muitas casas em Lisboa para alugar por esse preço, portanto, vamos ser dois homens em vamos falar como deve ser. Qual é que é o seu problema? É porque nós somos dois homens. Qual é que é o stress? Não vamos pagar as contas? E ele, é porque isto é um prédio de pessoas mais velhas e eu não quero que as pessoas se sintam incomodadas. Mas o que é que acha que nós vamos fazer para casa? Vamos estar nas escadas a viver a nossa vida? Somos dois jovens perfeitamente normais. Qual é que é o stress? E ele, entretanto, voltou com a palavra atrás, a dizer que, afinal, que a sua esposa já concordava com o valor e disse, olha, você não é um homem de palavra, não, é uma questão de confiança, percebe? Você até podia oferecer a casa durante um ano e não ia querer. Prefiro 1000 vezes pagar e sentir-me seguro e saber que não estou num sítio homofóbico e que há esse tipo de pensamentos e de comportamentos do que estar a compactuar com uma coisa desta. Devia ser €1 a casa, mas eu não compactuo com isso. Exato, acho que fizeste bem. Eu faria não podia ser de outra maneira, não é? Quer dizer... Exato, a nossa defesa, a melhor forma de reagir perante esse tipo de comportamentos é, de facto, nós sairmos como as pessoas que racionalizam aquilo tudo e que, ok, eu não quero envolver-me com este tipo de comportamentos. É sempre um pouco difícil, às vezes, evitarmos o confronto. Eu sou super pacato, eu adoro que não me confrontem. Como é que nós reagimos? Se vamos responder na mesma moeda, vamos responder de uma forma agressiva, damos continuidade àquilo que está a ser feito? Eu acho que nestes casos, que isto é tudo muito giro do que eu vou dizer, mas às vezes as pessoas também fervem água fria, não é? É muito complicado nós, num caso destes, tão imediato, reagir de uma forma super racional. Só que às tantas, se nós também contribuirmos com agressividade, a coisa vai ser bola de neve. Vai ser agressividade, gera agressividade e por aí fora. Eu acho que temos de ser racionais e pensar, ok, esta pessoa se calhar nunca foi confrontada com uma situação destas. Se calhar vamos dar a oportunidade para ela perceber que a diferença faz parte da norma, não é? Possivelmente então, ela aprendeu com o vosso exemplo, não é? Se calhar da próxima vez que lhe surge, se calhar o próximo casal vai ter mais sorte, não é? Exato. Mas portanto, que ele voltou atrás com aquilo que tinha decidido, devido à forma como tu puseste o caso e o confrontaste. Claro. Para ele também assumir a homofobia. As pessoas também têm de perceber que todas as ações têm uma repercussão. E quem é que me garante que passado um ano ele não ia subir exponencialmente a renda? E como é que eu me ia sentir em alugar uma casa em que eu não me sentia bem-vindo? Ou mesmo que terias, se calhar, os vizinhos sempre a observar-vos e à espera que vocês fizessem alguma coisa para justificarem a homofobia. Lá está, porque depois acaba por ser uma bola de neve. Mas calma, porque o senhor falou que os vizinhos, ou portanto o prédio tinha pessoas bastante antigas, mas isso não justifica que todas as pessoas que lá vivam tenham a mesma ideia. Portanto, ele justificou-se com os outros porque ele não soube lidar com isso ou não quis assumir, porque no fundo é um bocado de vergonha, exato. Se calhar o que ia acontecer é que ninguém devia ligar nenhuma porque os velhotes andavam na vida deles e não queriam saber. Exatamente. Não saber, não é? Quer dizer, as pessoas já têm idade para começarem a gozar as pequenas coisas da vida. Eu tenho um exemplo aqui do meu prédio. Maioritariamente as pessoas que moram aqui são mais idosas, mas são precisamente os mais novos é que se metem na nossa vida e que gostam de andar sempre a observar com quem é que eu saio, com quem é que eu entro. Eu estou aqui a pensar que isto é o caso de uma pessoa alugar uma casa e não vai estar, em princípio, a conviver com o inquilino, embora em alguns casos isso aconteça, não é? Em casos de Airbnb e outras semelhantes. Mas podemos passar aqui para o tópico, e o ambiente de trabalho? Se a pessoa for confrontada com algo deste género no ambiente de trabalho? Olha, eu nunca fui confrontada diretamente, mas vieram-me contar coisas e eu estou a falar por experiência própria. Aliás, minto. Uma vez fui confrontada apanhei uma página do meu Facebook impressa na mesa do chefe. E nessa página do Facebook estava eu a publicar, portanto a fazer publicidade à Lesboa Party. Eu estava lá há relativamente pouco tempo e pensei, fui apanhada. Então o que é que eu fiz? Amortei a folha e joguei fora, deitei no lixo, porque primeiro não tinham nada de andar no meu Facebook, porque não era amiga de ninguém, não sei como é que chegaram ao meu Facebook, provavelmente deixei-o aberto a algures num computador do trabalho, mas pronto, isso foi estranho. Depois obviamente as pessoas foram sabendo, pouco a pouco, e não houve problema absolutamente nenhum.
exceto que o meu chefe fazia bastantes comentários homofóbicos entre eles, não fazia diretamente para mim, porque basicamente não convivíamos, mas eu na altura eu casei com uma mulher e lembro-me de que me vieram contar que ele disse: esses casamentos nem deviam contar, não percebo porque é que vai de lua de mel. Lembro-me de ter ouvido alguém que me vai contar esse comentário. Na altura eu já estava com um pé mais fora do que dentro, portanto não me preocupei muito, mas não deixa de ser desagradável. E saberes que convives com essa pessoa e não te dizem nada na cara. Mas isso é punível por lei. Pronto, está bem, mas eu já estava com a lei com ele até aos cabelos, já não me apetecia envolver-me em mais coisas. E nos casos em que a lei não protege, por exemplo, a nível sério? dos cuidados de saúde, ainda há muito trabalho a fazer e estou a pensar no caso agora de um casal homossexual que queira ter filhos, ao meu bem, de duas mães ou de dois pais, e estas pessoas não têm como ter nos registros que são dos mães ou dos pais. Portanto, geralmente o que acontece é o nome da mãe é arriscado e escrevem pai, ou ao inverso. Eu não tinha conhecimento disso. Eu sei que ainda se está a trabalhar muito à volta dos decretos de lei, à volta dessa da parentalidade de casais homossexuais, portanto não sei em que pé é que isso está, mas eu sei que ainda é um assunto que está a ser trabalhado e que ainda há aí muita luta para ser feita à volta disso. Não deixa de ser claramente algo que é homofóbico, não é? Porque acaba por estar a privar dos direitos básicos que todos os seres humanos têm. Portanto, são direitos humanos, portanto, são direitos de todos os humanos. Não deve haver... Se é uma questão de nomenclatura, assume-se mãe, porque não? Não estou a ver qual é o problema de se assumir mãe ou pai. Muitas vezes o problema está mesmo nos sistemas. Por exemplo, nós agora trabalhamos quase sempre com sistemas informáticos e as coisas estão pré-definidas, não é? E, por exemplo, imagina um separador onde tens pai para escrever o nome do pai e mãe para escrever o nome da mãe e não tens outra alternativa, fica registado daquela maneira, não é? É incongruente. Todos os nossos problemas, então, fossem falhas no sistema informático ou na forma como as coisas estão inseridas. Ou seja, não, isto é só porque no sistema informático está assim, mas deixe estar porque eu sei que vocês são as duas mães dessa criança. Mas ninguém te vai dizer isso. Quer dizer, não vou dizer ninguém, não é? Porque há pessoas que para elas é uma coisa tranquila e mais que aceito, não é? Mas para algumas pessoas há de ser tipo, isto não é um erro no sistema, isto para mim falta um pai ou falta uma mãe para esta criança. É um tema... Pronto, lá está, estamos dentro da homofobia, são outras vertentes, não é? Às vezes nós falamos mais sobre estes casos de homofobia, ora no trabalho ou em situações do dia-a-dia, mas depois ela também surge nestes pequenos casos do dia-a-dia que são grandes, não é? Porque faz parte da construção da vida em casal. Por exemplo, quando vão... Este aspecto já está um bocado mais trabalhado, mas mesmo assim continua a existir porque há uma grande necessidade de reprogramar os sistemas a nível de registros, não é? Muitas burocracias a nível de serviços públicos, não é? Nós vamos habitualmente finanças, os centros de saúde, a segurança social, por exemplo, a este nível. Há coisas que estão a ser feitas, mas não são suficientes. Por exemplo, quando vão a uma consulta, não é? Vão ao médico, por exemplo, no caso das mulheres, vão ao ginecologista. Se calhar há ginecologistas que ainda não estão muito bem aceitantes desta realidade, não é? E perguntam logo, então tem tido relações sexuais? E preservativo usa? Para mim é um bocado chato ter de contar sempre a mesma história, porque depois, quando dizes que não usas preservativo, eles olham para ti de uma maneira que acham, oh meu Deus, esta pessoa é completamente inconsciente. E eu digo, não uso porque, bem, estou numa relação com uma mulher. E eles, pronto. Mas é um bocado chato de todas as vezes ter de passar pelo mesmo. É o pensamento heteronormativo que está aqui sempre a condicionar tudo, não é? Porque estava-me aqui a lembrar também no caso de uma sala de espera. Uma pessoa trans está numa sala de espera com o nome masculino. Até pode nem ter feito uma cirurgia que não tenha concluído a transição, não é? E é chamado o nome masculino. Parece ser identificada como mulher, socialmente, não é? Visivelmente. Portanto, qual é que é a atitude dos profissionais perante isto? O que acontece? Desculpa, eu acho que nós em Portugal ainda estamos um bocado mais à frente do tempo porque há sempre muito preconceito e não podemos dizer que grande parte do trabalho já foi percorrido porque há sempre muito para percorrer em Portugal e em todo lado do mundo. Mas graças a Deus estamos baby steps, não é? Tipo, estamos a caminhar num bom sentido. Só que pronto, eu acho que a nossa comunidade trans ainda sofre muito mais do que a nossa comunidade homossexual de homem e mulher. Mas também a comunidade trans está a conseguir direitos um bocadinho mais tarde, ou seja, enquanto eu falo por mim, como bissexual, whatever, nós começámos este percurso há uns tempos atrás e eu lembro-me quando tive com a minha primeira relação
com uma mulher, eu não fiz logo o coming out, nem não falava com toda a gente. E agora eu encaro isso com muito maior naturalidade. Se me perguntarem, se vierem falar comigo, ou até mesmo eu posso dizer, é a minha namorada, na boa, tipo, quando vou ao hospital, etc. Por exemplo, eu lembro da última vez que foste ao hospital comigo, que o médico perguntou, então quem é esta pessoa? Eu disse, é a minha namorada. E lembro-me também do sorriso um bocadinho sarcástico do senhor e disse, mas é namorada mesmo? Ou não devia ter levado com isso? Mas pronto, já está, estou aqui, não quero problemas, eu só quero tipo a minha mão tratada, tá? Claro, mas imagina agora, tu seres de um género, estás a fazer a transição para o outro, as pessoas não sabem como é que vão te chamar, tu não tens uma casa de banho específica para ti, és ostracizada quando entras na casa de banho do género para aquilo que tu estás a fazer a transição, deve ser muito, 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 muito difícil. Exatamente. E acho que as pessoas não têm abertura para acolher essas pessoas, percebes? Em vez de acolherem, ostracizam. E não pode ser assim, nós não podemos compactuar com isso e temos de... Aí é que também há uma batalha muito grande que tem de ser feita. Nós temos muitas pessoas transexuais em Portugal que muita gente nem sequer sabe, porque muitas vezes escondem que são trans porque é logo colocar-lhes logo o mundo, o karma-eternidade em cima porque são trans, as pessoas só querem viver a sua vida. Nós vamos todos morrer um dia. Porquê é que as pessoas não se focam na sua própria vida? Não é? Olhem para o umbigo. Há tanta coisa para se viver, em vez de estarem a falar mal dos outros e ostracizarem os outros. Se nós funcionássemos todos como uma equipa, o mundo podia ser tão diferente. Isso seria o ideal, não é? Não nos podemos esquecer de uma coisa que é que nós, por vezes, também somos homofóbicos connosco próprios. Nós acabamos por ter comportamentos que geram esse tipo de... Lá está, comportamento gera comportamento. Ou seja, se eu tenho dificuldade em assumir aquilo que sou, o outro vai ter dificuldade em perceber aquilo que eu sou. Eu percebo, mas é um bocado perigoso, porque imagina que a própria pessoa ainda não sabe muito bem identificar-se com um género. Ou ainda está numa fase de autodescoberta. Porquê é que a outra pessoa, em vez de estar à espera que a pessoa lhe diga, olha, sou isto ou sou aquilo, porquê é que simplesmente não conhece enquanto pessoa? Não interessa um género. Aí não interessa um género, não interessa... Sem dúvida. Aqui, o meu foco era mesmo só o mais possível não estarmos confiantes e à vontade com quem somos. Apesar, mesmo que ainda estejamos num ambiente de descoberta da nossa sexualidade. Que tenhamos a abertura para expor essa nossa busca ainda, não é? Essa procura interna. E em vez de passarmos um estado de confusão, que é o que às vezes eu ouço muito o comentário do essa gente é confusa da cabeça, eles não sabem o que é que querem ser. Isso é tudo confusões da cabeça. Começa em essa confusão não ser passada como tal, ou seja, nós termos a abertura para explicarmos essa nossa busca interna. Obviamente, depois se o outro não perceber, aí já é um problema do outro, não é? Sim, mas pensa, imagina, estás a falar de ti que tens essa noção, mas imagina alguém muito vulnerável numa família, por exemplo, super castradora, está num ambiente conservador o tempo todo e tem essas dúvidas dentro dela. Quando é submetida, sim, mas quando é submetida a um comentário ainda mais discriminador e se vê julgado perante a sociedade, será que isso não vai condicionar a descoberta dessa pessoa? Será que essa pessoa vai ter o à vontade suficiente para enfrentar as outras pessoas que estão à volta e que a criticam e que julgam? Ou se é uma realidade que nem sequer conhece? A realidade é que nós somos condicionados a partir do momento que a nossa personalidade começa a formar e estamos em contato com outras pessoas, com outras crenças, com outras formas de comportamento que nos vão transmitindo conhecimento, nós estamos a absorver, nós somos esponjas. Logo já estamos a ser condicionados desde o início. Daí, por exemplo, esta fase de descoberta da nossa sexualidade, desde de tão cedo ser castrada, ser uma coisa que não é normal, não é vista como normal. Não é normal eu, numa noite, estar aos beijos com uma mulher e na outra querer beijar um homem, entendes? Aos olhos da maioria sim, mas eu posso não querer decidir, eu posso gostar dos dois. Exatamente, e nem só isso as pessoas têm de ter o seu próprio caminho. Tu podes mexer nasces, estás a ver, e podes só descobrir a tua sexualidade, a tua identidade de género aos 40 ou 50. O que é que as pessoas têm a ver com isso? Eu posso estar uma vida inteira com uma mulher e depois apaixonar-me por um homem. E pode ser uma coisa que eu até nunca equacionei. Exato. Nunca disse nunca, mas não equacionei. E pode acontecer. Claro. Acreditem que é possível mudar. Eu antes de me identificar como bissexual, or whatever, eu era homofóbica, portanto, se era medo, se era desconhecimento, não sei. Sei que eu evitava olhar para comportamentos homossexuais, seja videoclipes, sejam filmes. Eu fugia de tudo isso. Até que, pronto, bateu-me à porta e
Agora eu abri a porta e estou bastante feliz. É engraçado, sabes, sempre mexer contigo. Para bom ou para mal, essa situação sempre mexeu contigo. Claro que sim. Mas porquê é que mexe, estás a ver? Tipo, não no teu caso específico, mas porquê é que a sociedade mexe? A questão é essa, tipo, imagina, quando se tem algumas dúvidas e quando se tem medo disso, pergunta-se qual é o pior cenário? E daí? Qual a diferença de eu agora estar a descobrir a minha própria vida? O que é que isso interessa aos outros? Para já, esse é um ponto. O que é que os outros têm a ver com isso? Porque imagina, eu não vou ser melhor ou pior pessoa por estar numa fase em que ainda não sei dizer às pessoas, para já, não saber dizer às pessoas o que é que a pessoa é. E depois porque é que tenho de dizer alguma coisa? Se a pessoa for boa pessoa, se for amiga dos seus amigos, eu acho que as pessoas têm todas de se permitir também terem o seu próprio caminho e se descobrirem. Acho que não tem de haver um deadline, tipo, não, eu tenho de me definir, porque senão não consigo ter um voto e as pessoas não vão aceitar. E a questão é, pronto, se tu fores simplesmente tu, sem maldades, porque é que simplesmente não podes ser tu e depois o resto vem por acréscimo? Tipo, tu descobris a pessoa que tu és nas várias vertentes da tua vida. Às tantas peças as pessoas estão muito à pressa de descobrir tudo. A vida é tão longa, porque é que tem de ser tudo com deadlines? Tem de descobrir a minha sexualidade, tem de descobrir isto, tem de descobrir aquilo. Simplesmente a vida anda, a vida continua e as pessoas vão se descobrindo ao longo do caminho, não é? Claro, mas isso é o objetivo. Isso é o objetivo principal, ou seja, a questão é até chegares a esse pensamento, que nós, acho eu, todos estamos aqui a falar, pensamos dessa maneira, mas e tudo o que está antes disso. Também temos de aceitar que existiram receios e que por vezes ainda existem, quando estamos perante pessoas homofóbicas, se calhar que... Mas tudo aquilo que eu disse não desculpa a homofobia nem nada disso, percebes? Isso é outra coisa à parte. Como é óbvio, e nós aqui não estamos a generalizar nada, nós estamos aqui a dar ideias, como quando falei da nossa confusão interna e de tentarmos explicar que não é uma confusão, mas sim uma descoberta de cada um que leva ao seu tempo, que é uma descoberta individual, que deve haver abertura para ter essas experiências na sexualidade sem acharmos que é errado. Não há nada de errado em descobrirmos a nossa sexualidade e que infelizmente é-nos passado muitas vezes, quer seja por crendices, e falamos de religiões que estão sempre presentes, quer seja por pessoas com quem conviveste, avós, pessoas mais velhas que tinham outro pudor, faziam o amor de luz apagada e era para aquilo só e era para a procriação. Ou seja, não há cá espaço para descobertas, para descobrir o prazer, que é outra coisa que é muito condenada, e que nós somos seres que precisamos de ter prazer naquilo que fazemos, quer seja na sexualidade, quer seja a comer um bom prato de comida. O prazer está presente e nós devemos saber explorá-lo e aceitá-lo sem nos condenarmos por estarmos em busca dele. Mas agora vamos entrar a outra parte. Será que os homens também se sentem assim ou isso é mais na comunidade feminina? Porque a comunidade feminina desde sempre foi um bocado privada dessa aceitação de prazer e de noção de desejo de prazer, especialmente sexual. Portanto, tu estás a falar como experiência no lado feminino. Eu não sei se o lado masculino sente tanto essa necessidade de esconder o desejo sexual, vamos pôr assim. Não sei bem dizer, porque eu acho que há sempre uma faca dos gumes nesses digamos, preconceitos em relação ao género, porque da mesma maneira que as mulheres também não podiam ter prazer e não sei o quê, os homens não podiam ter emoções e não podiam chorar. Por isso também é um pouco triste estarmos em 2020 a falar de preconceitos que ainda existem. É tão triste. Estranho, não é? Parece-me uma evolução. E estamos em tempo de pandemia, as pessoas estão a lutar para sobreviver, estamos todos em casa e as pessoas ainda se dão ao trabalho de pensar na sexualidade dos outros. Exatamente. É da sua própria sexualidade, é dos outros. Há uma coisa bastante associada, neste caso, aos gays e às lésbicas, que é a relação dos gays é muito mais carnal, é muito mais sexual. E a relação das lésbicas é muito mais emocional, é muito mais ternurenta e não se fala da sexualidade quase. É tipo, não vamos falar. Até podem passear aí, o que é que elas fazem no quarto? Portanto, existe muito essa coisa. Falam sobre os livros que leram. Nós falamos sobre cultura. Se calhar, nós não estamos assim tão avançados quando pensamos, não é? Estou aqui a ver uns dados da Agência Europeia para os Direitos Fundamentais, que foi lançada há pouco tempo, e Portugal, até
pode aparentar ser muito gay-friendly e contra a discriminação e as pessoas LGBTI sentirem-se mais protegidas, mas está abaixo da média na capacidade de assumir abertamente a orientação sexual perante a família e a entidade empregadora. Portanto, cerca de 25% das pessoas sentem-se discriminadas no trabalho e 40% sentem-se discriminadas em espaços públicos, restaurantes, lojas e serviços de saúde. Isto é 40% ainda é muita gente. Não podemos esquecer que nós, pronto, temos o privilégio de, até hoje nunca houve assim uma cena horrível no trabalho, mas a verdade é que Portugal não é só Lisboa e Porto. Se fomos para os Açores, se fomos para o Alentejo, se fomos para zonas mais, pronto, que é mais difícil, é muito complicado. É verdade. Não, mas uma coisa que nós às vezes não estamos, que eu gostava de focar, em relação à minha experiência pessoal dentro do local de trabalho, eu nunca senti a necessidade de me assumir, ou seja, eu não tenho que dizer a todos os meus colegas, que não são meus amigos nem me são próximos, são meus colegas, eu estou com eles, mas eu não me sinto, não sinto que tenha de partilhar nada da minha intimidade com eles, pronto. Mas a minha própria postura, não é? Faz com que eles leiam algo em mim, ou seja, eu sofri discriminação porque tinha uma postura considerada mais masculina, apesar de ser uma mulher. E essa postura mais masculina fez com que um dos meus chefes não se sentisse muito à vontade com a minha presença. Ou seja, eu senti sempre que ele preferia que eu fosse mais feminina e aí até tinha-me aceitado e depois é a coisa de teres uma menina numa equipa de homens, pronto. E ele não teve isso. Não teve essa minha postura feminina e frágil, porque não é a minha postura. Enquanto mulher, eu não sou assim. E pronto, acabou por, assim que teve a oportunidade de excluir-me da equipa, precisamente porque nem sequer tentou uma aproximação, precisamente porque, pelo menos daquilo que eu sinto, porque ele nunca verbalizou, porque nem sequer não teve coragem para isso, para ter essa conversa comigo, mas acabou por me excluir por eu não corresponder àquilo que para ele teria de ser uma mulher na equipa dele, que é essa figura mais frágil e até em algumas alturas mais submissa. Mas isso ele também esperava um bocado da parte dos homens da equipa, um bocado... aquele chefe não é líder, não é? Exatamente, é mesmo chefe, ele não sabe ser líder, foi mesmo chefe, não tem inteligência emocional sequer para ser um líder. Um chefe, e a arrogância dele não lhe permitia dialogar com as pessoas de forma a perceber se havia ali pontos em comum ou não. Ele nem sequer tentou. E estamos a falar de, pelo menos, uma permanência minha na equipa de 5 anos. E ele, em 5 anos, não tentou essa aproximação. Como é que vocês acham que isto pode ser ultrapassado? Que estratégias é que acham que a sociedade pode começar a adotar, ou mesmo as pessoas LGBTI que podem sofrer estes direitos? Olha, eu acho que no parte da homofobia, e já houve alguns casos reportados, no caso em restaurações, em hotéis, etc. Nada como uma má publicidade do local apontando para a discriminação, nada que não funcione. Já houve hotéis que foram acusados de serem homofóbicos e pronto, tiveram de ultrapassar isso à moda antiga, digamos assim, portanto um bocado forçosamente, mas funcionou. Acho que não se deve ser mal educado, portanto uma postura agressiva, etc. Isso não funciona. Eu acho que devemos manter o nosso standard ali em cima e responder com classe, que é muitas vezes o não dar importância ou não valorizar, o apontar o dedo, ensina muito. Eu gosto de um bocadinho dessa postura. Ou então responder com naturalidade. Quando as pessoas te mandam uma boca a gozar contigo, respondes como se não tivesses entendido que era um gozo. E respondes à letra explicando calmamente à pessoa, porque às vezes o gozo é de facto uma dúvida que a pessoa tem. Uma coisa engraçada que a minha tia avó dizia sempre é: quando tu apontas um dedo, tens 3 a apontar para ti. E pronto, isso é basicamente ensinar-lhes como se faz. Ensinar as pessoas, educar as pessoas, acho que é a melhor arma. Quando isso acontece, é educar as pessoas. Sim. E tentar perceber o que é que se passa na cabeça daquelas pessoas, porque às vezes as pessoas têm tanta revolta e tanto mal-estar interior que têm de extravasar por cima de alguém. E têm muitos preconceitos, lá está. E os preconceitos, muitas vezes, não partem da pessoa. Foi alguém que lhes disse, pronto, que a comunidade gay ou trans ou queer era assim. E daí a pessoa absorve aqueles preconceitos e reproduz, exatamente. É um espelhamento daquilo que aprendeu. Ele absorveu e espelha exatamente o que absorveu. E se nós não tivermos essa abertura, então, para falarmos e para tentarmos desconstruir esses preconceitos, não vamos avançar.
Temos mesmo de ter essa abertura, mas tem que haver abertura de ambas as partes. E acho que também é um bocado como o machismo, não é? Quer dizer, o machismo da nossa sociedade é tudo aprendido, é uma abandonada, não é? É um bocado também por aí. É uma bola de neve. Já são muitas gerações, já são muitos anos a passarmos por isto, mas vamos chegar lá. Vamos sim. Para ajudar um bocadinho ao movimento, na sexta-feira passada foi lançada uma campanha de sensibilização no nosso país que pede tolerância zero à discriminação de pessoas LGBTI e faz face aos seus direitos humanos. Devido a existir tanta desigualdade e tanta discriminação, inclusive nos contextos laborais. Esta causa foi proposta às organizações não governamentais pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, por Rosa Monteiro, e irá ser divulgada através de um vídeo com figuras públicas e representantes destas mesmas ONGs que trabalham com a comunidade LGBT. Eles sugerem que se tomem atitudes para tornar os ambientes laborais mais respeitadores das diferenças e das necessidades de expressão das pessoas. Vamos passar um certo desse vídeo e queremos agradecer ao nosso convidado hoje, ao Nuno Valdez. Obrigada, Nuno, por ter estado connosco. Nada, exatamente. E podem consultar mais informações relativas a este tema e esta campanha com o hashtag Direitos LGBTI são Direitos Humanos e com o hashtag IDAOT 2020, tanto com eventos nacionais como internacionais. No dia em que se assinala a luta contra a homofobia, a transfobia e a bifobia, é importante recordar o caminho que fizemos enquanto sociedade no combate à discriminação, ao preconceito e na garantia da visibilidade de todas as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. Fiquemos do lado certo. Hoje e todos os dias estamos convosco para um Portugal mais igual. Direitos LGBTI são direitos humanos. São.